Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta, vou ficar com vocês aqui nessa aula, que é a nossa aula de número 10, a aula de revisão e avaliação. Agora vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos então começar falando sobre a economia de mercado, entendendo o que é isso, né? Então, a economia de mercado é outro nome do capitalismo, então a gente vai tratar disso. Então, economia de mercado é um sistema econômico marcado pelo predomínio da iniciativa privada na economia. Então, o esforço, né, da produção está na mão da iniciativa privada, não do Estado. Muito bem, continuando, né? Nesse sistema, nesse modo de produção, existe uma predominância da iniciativa privada, porém, existem também empresas públicas ou estatais, mas sempre em menor número. Portanto, a economia de mercado tem como premissa, né, premissa básica, a centralidade, né, do mercado na economia, através da redução de papéis exercidos pelo Estado. Então, o Estado vai ser mais um gestor, né, do que um empresário. Então, o Estado tem alguma presença, mas principalmente em setores que são fundamentais, básicos para a população, como, por exemplo, educação, saúde, né, transporte, então está presente aí. Mas eletricidade, né, questão de saneamento básico, etc. Muito bem, então vamos agora falar do capitalismo e a sua prioridade. Qual é a prioridade do capitalismo? É o lucro. A economia de mercado é o outro nome do capitalismo, que é um modelo econômico que tem como objetivo, primeiro, a geração de lucro e a acumulação de riquezas. O capitalismo é o modo de produção que teve início no século XV com a intensificação da atividade comercial, certo? Então, nós começamos aí com o chamado mercantilismo, e aí foram acontecendo várias fases do capitalismo, como nós veremos daqui a pouco. Quais são as características do capitalismo? Capitalismo, podemos dizer que as principais características do capitalismo são, primeiro, propriedade privada dos meios de produção. No modo de produção capitalista, os meios de produção pertencem a uma pessoa, a um grupo de pessoas, que são os donos dos meios de produção, né? Isto é, os empresários, que decidem como, quando, quanto e onde produzir. Então, por isso, né, está aí a produção está na mão do setor privado. Segunda característica é a obtenção de lucro e acumulação de riquezas. O principal objetivo do capitalismo é a obtenção de riquezas. O lucro é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo fornecido pelas empresas privadas e desempenhado pelo proletariado, que são os trabalhadores, né? Para que o lucro seja sempre positivo, os donos dos meios de produção, que são os capitalistas, aqueles que têm os meios de produção, eles adotam medidas de contenção de custos, como fornecedoras de matérias-primas mais baratas e também pagando salários menores, né? Outra característica é a livre iniciativa. Na economia de mercado, isto é, no capitalismo, há pouca interferência do Estado na economia, ficando à iniciativa privada o papel de desenvolver o processo produtivo. Certo? Muito bem. E uma outra característica é a divisão de classes. No capitalismo existem duas principais classes: a burguesia, que é detentora dos meios de produção, e o proletariado, isto é, os trabalhadores, que corresponde à mão de obra, à força de trabalho. E, por último, nós temos aí o trabalho assalariado, outra característica do capitalismo.
O proletariado, isto é, o trabalhador, uma vez que não detém os meios de produção, ele vende a sua força de trabalho, recebendo, assim, um pagamento periódico, isto é, o que nós chamamos de salário, né? Recebe um salário aí para desempenhar sua função. Muito bem. E agora vamos ver as fases do capitalismo. Vejam lá, o capitalismo teve aí capitalismo comercial, né, que é o pré-capitalismo, que foi do século XV ao século XVIII, também conhecido como mercantilismo. Depois nós temos o capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XIX. Depois o capitalismo financeiro, século XIX ao século XX, também conhecido como capitalismo monopolista. E a quarta fase é o chamado capitalismo informacional, não é isso? Não há concordância entre os estudiosos quanto ao início dessa fase, porém, ela iniciou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Para outros, ela teve início no período do pós-guerra, né? Além disso, há os que apontam o início dessa fase informacional aí a partir da década de 1980 do século passado. Então, isso aí é o capitalismo, não é isso? Muito bem. Vamos continuar a nossa reflexão sobre essa questão do capitalismo e a geração de riqueza e desigualdade. Então, a geração de riqueza não é para todos, porém, nós vamos ter, então, aí o que nós chamamos de desigualdade, que são as pessoas que não têm acesso, né, aos bens necessários para a sua sobrevivência. Muito bem. Segundo a ONG Oxfam Brasil, né, o mundo, nós temos aí 1%, né, dos mais ricos, das pessoas mais ricas do mundo, elas, que equivale a uma faixa aí de 2/3 da população, desculpa, 2/3 da riqueza gerada desde 2020, ela, que é cerca de 42 trilhões, corresponde a 6 vezes mais dinheiro que os 90% da população global, isto é, 7 bilhões de pessoas. Então, resumindo, 1% da população mundial detém quase que o que fica para os 90% da população. Então, o restante da população tem que dividir aquilo que sobra, né, no sentido de que, se nós observarmos, a riqueza ela está concentrada na mão de quem? De uma pequena parcela da população, né, apenas 1% da população mundial. E isso no mundo. E no Brasil, como é que é essa questão no Brasil? No Brasil, nós temos aí 3.390 pessoas, né? Essas 3.390 pessoas mais ricas, eles equivalem a 0,016%, né, de toda a riqueza do país, mais do que, no Brasil, os 3.390 indivíduos mais ricos, que corresponde a 0,016%, detém 16% de toda a riqueza do país. Agora sim, mais do que os 182 milhões de brasileiros, que corresponde a 85% da população. Vejam lá, então, a disparidade, né, dessa questão aí da riqueza. Como que a gente produz riqueza, mas essa riqueza ela está concentrada na mão de uma pequena minoria. Não é isso? Muito bem. E aí nós vamos falar agora da estratificação social. O que é estratificação social? Então, estratificação social é um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas. Vamos categorizar essas pessoas por aquilo que elas têm, né? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar, então, como que está dividida essa estratificação. Primeiro, nós temos aí o estamento. Veja lá. Então, estamento. O estamento, ele é uma forma de divisão social que aconteceu aí na Idade Medieval, né, onde quase não existia mobilidade social. O que é mobilidade, professor? Mobilidade social é você conseguir sair de uma situação
ou de um lugar que você está para outro, né? De uma situação. Então, isso na Idade Média não existia. A sociedade medieval estava dividida em 4 estados, que era o rei, o clero, nobreza e servos. Depois nós temos as castas, né? um outro tipo de estratificação. As castas sociais, nas castas sociais, os indivíduos são considerados a partir da sua hereditariedade, isto é, eles ocupam a posição a partir daquilo que a sua família já vive. Então, quando ele nasce, ele já vai nascer numa casta e jamais terá condição de sair daquela condição, né? Daquela casta que ele vive. Então, cada casta estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Então, nós temos aí os brahmanes, né? No caso das castas, que compõem aí os sacerdotes, os kshatriyas, formados pelos militares, os vaishyas, que são os fazendeiros e comerciantes, e os sudras, que são as pessoas que vão servir essas castas superiores, e os párias ou os intocáveis, que eram aqueles que não pertenciam a nenhum tipo de casta, eles eram o nada, né? Aqueles que estavam abaixo de tudo. Então, essa é a estruturação da casta. As castas, elas existem aí na Índia, porém, legalmente, as castas foram abolidas, mas na prática elas ainda existem. E o outro tipo de estratificação é a classe social, ou as classes sociais, né? As classes sociais, que é uma estratificação social da idade moderna, da sociedade capitalista, né? E dentro das classes sociais, nós temos aí duas classes, que é a classe burguesa e a classe do proletariado, isto é, a burguesia que mantém os meios de produção e o trabalhador que trabalha, né? Então, são duas classes sociais. E aí nós vamos falar agora, uma forma, né, de sair dessa situação, dessa estratificação, é a educação. Então, vamos falar da educação, da exclusão e do trabalho, certo? A educação, a exclusão e o trabalho estão interligados em um ciclo complexo que molda a vida de muitas pessoas. A educação é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas para a oportunidade e inclusão social. A exclusão educacional perpetua um ciclo de marginalização, dificultando o acesso a empregos de qualidade e bem remunerados. Agrava a desigualdade social, limita o potencial econômico e o bem-estar de muitas pessoas. Prover uma educação inclusiva e de qualidade é fundamental para quebrar o ciclo da exclusão e garantir que todos tenham a chance de participar, né, aí do mercado e ter um bom salário, certo? Muito bem. Vamos lá, então, falar da questão do individualismo, né? Dentro da nossa sociedade moderna, o individualismo é muito importante porque, a partir, né, do liberalismo econômico que deu origem ao capitalismo, o individualismo é muito importante, né, esse conceito. Individualismo é uma filosofia ou perspectiva que enfatiza a importância do indivíduo e seus direitos, interesses e autonomia. No individualismo, o foco está na liberdade pessoal, na independência e na autossuficiência. As decisões e ações são guiadas pelas necessidades e desejos individuais e em vez de serem ditadas por normas coletivas ou sociais. Porém, isso tem implicação. Quais são as implicações do individualismo? O primeiro deles é a autonomia, né? Autonomia e liberdade pessoal, certo? Vamos lá. O individualismo promove a ideia de que a pessoa deve ter a liberdade de tomar suas próprias decisões e guiar seu próprio caminho. Isso pode levar a uma maior inovação e diversidade de pensamento e estilos de vida. Depois nós temos aí a próxima. Desafios à coesão social. Em sociedades altamente individualistas, pode haver uma diminuição do senso de comunidade e solidariedade. As pessoas podem se tornar mais focadas em seus próprios interesses,
o que pode enfraquecer os laços sociais e a cooperação, certo? Depois, a responsabilidade individual. O individualismo enfatiza a responsabilidade pessoal, o que pode incentivar as pessoas a serem mais proativas e responsáveis por suas próprias vidas. No entanto, isso também pode levar à culpabilização do indivíduo por problemas sistêmicos ou sociais. E aí nós vamos definir o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade de uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. E aí nós vamos ver agora algumas características do empreendedorismo, começando aqui pela assunção de riscos, né? O indivíduo, empreendedor, ele vai enfrentar, ele vai empreender, e esse empreendedorismo envolve assumir riscos calculados. Os empreendedores estão dispostos a enfrentar a incerteza e a possibilidade de fracasso em troca da oportunidade de sucesso e crescimento, certo? Depois nós vamos para a visão de oportunidades. Identificar oportunidades onde outros veem problemas é uma habilidade crucial, né? E os empreendedores têm um olhar atento para identificar lacunas no mercado e transformar em negócios lucrativos. Depois nós temos a proatividade. Os empreendedores são proativos e tomam a iniciativa para transformar suas ideias em realidade. Eles vão, então, não esperam que as oportunidades venham, eles vão buscar essas oportunidades, certo? Muito bem. Aí nós vamos para o planejamento. O empreendedor, ele vai planejar e organizar, né, essa capacidade de buscar recursos, materiais eficientes para fazer com que o seu projeto funcione e dê certo, tá bom? Muito bem. Depois vamos para a resiliência, né? A capacidade de persistir diante de desafios e fracasso é uma característica marcante dos empreendedores. A resiliência permite que eles aprendam com os erros e continuem avançando em direção a seus objetivos. Depois nós temos aqui a liderança, né? O empreendedor é um líder que vai atuar aí para levar a sua equipe a alcançar os seus objetivos comuns, né? E buscar a sustentabilidade dos negócios. Muito bem, depois nós temos aí o foco no cliente, né? O empreendedor deve entender e atender às necessidades dos clientes, né? Que é o primeiro lugar. Empreendedores bem-sucedidos colocam o cliente no centro de suas estratégias, garantindo que seus produtos ou serviços ofereçam valor real, certo? Muito bem. E aí nós fechamos, né, as características do empreendedorismo. Vamos falar então do consumismo, né? Falar do consumismo. O que é o consumismo? Consumismo é a tendência de adquirir bens, né, e serviços de forma excessiva e muitas vezes desnecessárias. A pessoa que consome, ela vai então buscar aí além daquilo que ela necessita na realidade, certo? Muito bem, vamos continuar. E aí nós vamos falar das consequências do consumismo. Nós temos aí o impacto ambiental, né, como consequência, né, isso, o consumismo leva a um aumento da produção de lixo, né, isso, e a exploração excessiva de recursos naturais, o endividamento, né, uma outra consequência, a pessoa se endivida porque ela vai tentar comprar para poder saciar suas necessidades, ou pseudo-necessidades. Também os problemas psicológicos que podem ser, que pode advir aí da questão do consumismo. O consumismo pode causar ansiedade, depressão e outros problemas nas pessoas. Também a desigualdade social, né? O consumismo pode exacerbar as desigualdades sociais, pois nem todos têm os mesmos recursos para consumir. E aí nós vamos falar da economia verde.
O que é a economia verde dentro de todos esses aspectos que nós estamos vendo? A economia verde é um modelo econômico que busca promover o bem-estar humano e a equidade social ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos para o meio ambiente e a escassez ecológica. O conceito foi adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, para dar ênfase a uma economia de baixo carbono que seja eficiente no uso dos recursos e socialmente inclusivo, né? Então, a importância da economia verde. A economia verde ela vai trazer a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ambiental. Então, a economia promove práticas que visam proteger e preservar o meio ambiente, não é isso? E também a questão da redução da poluição e mitigação das mudanças climáticas. Depois nós temos o desenvolvimento sustentável. Esse modelo econômico busca equilibrar, né, o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a justiça social. Redução de desigualdades, né, promove a inclusão social e a equidade, garantindo que os benefícios do crescimento econômico sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Também traz aí a questão da inovação e competitividade, né? As empresas que adotam práticas sustentáveis podem se tornar mais competitivas no mercado global. E o consumo consciente. A economia verde incentiva um consumo mais consciente e responsável, promovendo o uso de energia limpa, reciclagem de produtos e a valorização da biodiversidade. Tudo bem? A gente vai, então, encerrando por aqui, né, a nossa aula, esperando que tenhamos contribuído com a nossa reflexão nesse dia. Tá bom? Até uma próxima oportunidade.